Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor de Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Sejam todos muito bem-vindos. Os responsáveis também que acompanham vocês, sejam bem-vindos. E nossos queridos colegas professores que estão sempre aí nos acompanhando. Para interagir com vocês no chat, a gente tem aqui o nosso querido professor Magno. É isso aí, gente. Estamos aqui, mais uma aula de ciências começando aí para o sétimo ano. Esperamos aí uma boa interação no chat, onde a gente pode perceber aí, pela sua participação, quais são as coisas que a gente tem que, de repente, dar maior andamento aqui e também ter esse feedback para o encaminhamento aí com seus professores. Sempre lembrando, nunca é demais, para você fazer o uso consciente do chat e colocar ali as coisas só que são relevantes da aula, e assim aproveitar melhor, tá legal? Aproveitar aí para dar um abraço aos professores, aos coordenadores aí, todos que assistem a nossa aula e contribuem. Na verdade, a gente é que contribui para vocês, vocês que estão na linha de frente aí. Obrigado. Muito bem, então vamos ver aí a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Então, é a 09, tá bom? Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica e atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Pessoal, então assim, ó, na aula anterior, a gente tentou analisar um indicador, né? Eu coloquei um mapinha para vocês, que era o mapa do Brasil. Por quê? Porque se você olhar lá na sua apostila, você vai ter um mapa do estado de São Paulo, fazendo a mesma análise. Tá? E ainda vai sugerir que você faça essa análise no seu bairro ou na sua cidade, se for uma cidade pequena. Então a ideia era só dar um exemplo de como se faz essa análise, é lógico que de uma forma bem simples, seu professor vai aprofundar com você, você pode conversar com seus vizinhos, etc e tal, tá bom? A ideia era só mesmo a gente trazer como que a gente pode trabalhar isso. Bom, e como que nós vamos trabalhar hoje, nesta aula, tá? A gente vai aí usar o caderno do aluno, vai refletir sobre o que a gente vai conversar, resolver atividades, interagir no chat e buscar informações. Muito bem, gente. O objetivo da aula de hoje, então, tá? Conhecer as doenças de veiculação atmosférica com ênfase nas infecções virais. Então, gente, o que acontece é o seguinte, nós vimos alguns indicadores na aula passada. E a habilidade lá, ela fala de doenças que vão ter uma incidência aí por causa da atmosférica e até outras hídricas. A ideia é a gente entender um pouquinho o que é isso antes da gente avançar nessa habilidade. Tá? E pensando no que a gente está vivendo hoje, no mundo, né? Eu quero que vocês interajam comigo tentando responder a um questionamento aí, ó, pelo que vocês têm visto no jornal, etc. e tal. Você acredita, ó, vamos ver aí, como a desigualdade social pode agravar uma pandemia por um vírus que pode ser transmitido pelo ar? Então você acha que existe alguma ligação entre desigualdade social e essas doenças, como a gente está vendo hoje aí, a Covid, etc. e tal? Então eu gostaria que você tentasse responder para a gente. Aí a gente vai deixar 2 minutinhos para você tentar responder. Tudo bem? Já falei seu nome aqui, que diz provavelmente sim, né? O Ítalo disse que é por conta do dinheiro, professor. Acho que ele quis dizer a distribuição, né, do Sim, dinheiro e tal, tá certo. Tem gente aqui que falou do saneamento, muito bem, ó. perfeito. O Samuel, participação é do Samuel. Leonardo escreveu aglomeração. Muito bem. Situação precária, tem o Pedro Heringer aqui também. Não li, só li da Esther, né, de menina. Vamos ver uma participação aqui da Alice. Sim, pois se mantivermos a igualdade, ninguém vai pegar o vírus. E, Emily, sim, pois há pessoas que não têm saneamento básico, nem água chegar na casa dela, e até às vezes há pessoas que não têm condição de comprar uma máscara ou um simples álcool gel, e às vezes pior, não tem nem as condições de comprar o sabão, né? E não tem nem a água Perfeito. tratada para lavar a mão. Gente, então a ideia era essa mesmo. Perdão, é a Melissa, tá, professor? Ok, perfeito. Obrigado. Pessoal, então assim, a ideia é vocês começarem a refletir e aqueles que não entenderam, eu vou dar uma ampliada aí no conceito. Tá? Quando a gente fala de desigualdade social,
tem muita coisa que é visível, tá? Às vezes até mesmo no seu bairro tem aquela casona enorme, maravilhosa. Então, com certeza ali pode até ter uma família grande, mas cada um vai ter o seu cômodo, né? Vai estar relativamente isolado se for necessário. Já existem situações em que num único cômodo moram 10, 8, 15 pessoas, né? Pensando só na aglomeração. Aí a gente tem um outro problema, né? Normalmente quem tem dinheiro pode optar, né? A pessoa tem muita grana, ela pode optar se ela vai trabalhar, que hora que ela vai. Normalmente ela vai com condução própria, né? Agora imagina a pessoa que normalmente já tem um emprego que já é mais pesado, normalmente vai ter que pegar transporte coletivo, então ela está se expondo muito mais. Tá? Eu estou dando pouquíssimos exemplos, mas em cima do que vocês falaram ali. Né? Não estou nem entrando na questão do saneamento básico, que foi falado muito bem. A gente está cansado de ver aí casas que ficam sem água 2, 3 dias, e eu nunca vi isso em bairro nobre. Né? Normalmente é lá na periferia. Né? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. Tá? O bairro, aí fala assim, mas lá na periferia parece que não está tendo pandemia. Por quê? Você acha que a mesma quantidade de pessoas que vivem num bairro periférico pobre é a mesma quantidade que vai viver numa área nobre? Só pelo tamanho das casas a gente já imagina que não, né? Num bairro nobre, normalmente um quarteirão é uma casa. Né? Num bairro mais pobre, um quarteirão tem 20 casas. Então, já há uma densidade populacional muito maior. Né? Posso puxar uma Claro. controvérsia aí, professor? Ó, Sim. o Miguel colocou justamente uma discordância, uma divergência disso daí. Ó, para mim, esse negócio de desigualdade social não tem a ver com a pandemia, que é justamente o que você está colocando, Sim. né, professor? Exato. Às vezes, né, Miguel, né? É o É isso. Miguel Rocha. Miguel, às vezes é difícil mesmo da gente fazer a associação. E às vezes a gente pode até achar que é discurso político, né, qualquer coisa assim sentido. Mas eu te garanto que não é. Tá? Assim, é só você olhar à sua volta, é só você pesquisar sobre como são os bairros mais nobres. Né? Então há uma diferença muito grande. Tá? Por exemplo, imagina que uma casa tenha um empregado. Né, que é até um resquício que a gente tem aí da época de ter pessoas escravizadas. Né? Mas aí a casa tem um empregado, tudo bem? O dono da casa não precisa sair de casa. Né? O empregado, para ir lá trabalhar, vai precisar pegar condução, etc. E tal. E com certeza, quando chegar lá, o patrão ainda vai fazer um monte de exigência para ele entrar na casa. Se bobear, até tomar banho antes de entrar na casa. Ou nem poder voltar para a própria casa. Né? Então, vai desde a questão de poder escolher ou não, até a questão aonde eu moro, né? Se chega água, se não chega água, se tem sabão para todo mundo, se não tem sabão, se eu tenho grana para usar máscara, se eu não tenho. Porque, gente, eu garanto para vocês que R$ 1 para algumas pessoas não é nada, mas para outras é muita grana. Tá bom? Então, às vezes, a gente não consegue perceber isso, porque graças a Deus a gente tem uma vida relativamente estável, tá? Mas tem muita gente aí que precisa de muito, muito que para a gente é pouco, tá bom? Então, sim, o que agrava, a desigualdade social agrava, e isso está sendo comprovado em várias estatísticas aí, tá? Pessoas pobres estão ficando muito mais doentes, se eu não me engano, eu vi ontem um dado, acho que 26% ou 16%, enquanto nos bairros classe A não chega a 5%, tá bom? Muito bem. Gente, vamos dar uma olhadinha nessa imagem aí que eu vou colocar para vocês. Ó, eu fiz aí um desenho bem tosco, tá? Então, o grandão aí está representando uma célula semelhante à célula do seu corpo, que é a célula eucarionte. Lembra, é aquela célula que tem núcleo, vai ter um monte de organela, etc. e tal. Do lado, eu coloquei uma célula procarionte, que é uma bactéria, tá bom? E menorzinho ainda que a bactéria, está o vírus, tá? E aí eu preciso falar para vocês algumas coisas sobre o vírus, tá bom? Pois bem, eu preciso falar algumas coisas para vocês sobre os vírus. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é essa aí que vocês viram. Eles são muito, e pode colocar mais uns 8 muito aí na frente, muito pequenos. Pequenos demais, tá? Eu preciso de um microscópio muito bom, um microscópio eletrônico, para conseguir visualizar um vírus, tá bom? Bactéria, microscópio eletrônico é legal, mas em alguns microscópios ópticos eu até consigo ver,
Tá? Então, assim, tem vírus aí que são centenas de vezes menor que bactéria. E bactérias centenas de vezes menores do que células do seu corpo. Tá? Essa é a primeira diferença, porque tem gente que confunde, né, vírus com bactéria, com verme, são coisas totalmente diferentes. Outra diferença importante do vírus, tá? O vírus não tem célula, tá bom? Então, existe até um debate entre os cientistas se ele é vivo ou não é. Tá? E já já eu vou falar mais sobre isso. Mas a primeira característica que eu falar, esse cara é um ser vivo, ele tem que ser formado por célula. E o vírus não é formado por célula. Tá bom? E já já vocês vão entender até por que, quem gosta aí de informática, né, por que se usa o termo vírus para alguns programas que invadem outros programas e destroem esses programas. Tá? E aí você vai entender essa analogia daqui a pouquinho. Tá bom? Bom, antes de eu continuar, deixa eu explicar para vocês aí rapidinho o que é uma doença de veiculação atmosférica. Tá? Então, são aquelas doenças que podem ser transmitidas pelo contato com ar contaminado, gotículas de saliva, entre outros. Gente, o que vocês precisam saber? O vírus não tem forma de se locomover. Tá? Algumas bactérias vão ter flagelo, vão sair nadando, etc. Tal. Mas o vírus não. Quando é que eu vou ter contato com o vírus? Quando ele estiver em cima de alguma superfície e eu colocar a mão lá e aí depois colocar a mão em alguma mucosa. Professor, o que é mucosa? Mucosa é uma pele mais fina. Por exemplo, ó, aqui ó, o lábio. Essa pele não é fininha, sensível? Aqui é mucosa. Tá? E essa mucosa vai para dentro do corpo. Então, né, no canto do olho, aí eu pus a mão ali, está contaminado. Aí depois eu coço o olho, tá? Posso estar enfiando um monte de vírus para dentro do meu corpo. Tá bom? Então o vírus ele não tem como ele se locomover, mas ele pega carona em partícula de poeira, na saliva. Eu estou falando aqui, como eu estou de frente para a luz, às vezes eu vejo assim, né, minha saliva saindo. Tá, e é normal, gente. Quer dizer, alguns é um pouquinho fora do normal, mas normalmente sai bastante saliva, tá bom? Então, assim, e é nesse problema aí que a gente tem que, por exemplo, no nosso caso aqui do Covid que está acontecendo hoje, a máscara já reduz o risco muito, porque muita gente vai soltar perdigoto, que a gente chama, e você não vai enxergar e nem vai perceber, mas está correndo risco. A máscara ela não consegue segurar o vírus, tá? Como eu falei, o vírus é muito pequenininho, ele passa pelo tecido com facilidade, só que ele não consegue ir sozinho. E a saliva é um dos maiores meios para ele passar até você. Se a máscara segurar a saliva de alguém que está conversando com você, o vírus já não consegue te afetar. Por isso que você não deve pôr a mão na máscara, etc. e tal. Tudo bem, gente? Então, quando eu falo de doença de veiculação atmosférica, são essas doenças que vão pegar carona na saliva, vão pegar carona em partículas de poeira. Quando você senta num lugar assim que tem uma luz ou um sol, às vezes você não vê um monte de poeira assim. O vírus pode estar ali, ó, numa daquelas poeirinhas ali. Tá? Esse é o perigo que a gente tem. Tá bom? Esse é o risco que a gente tem. Por isso que, quando eu uso a máscara, eu estou me protegendo e protegendo outras pessoas. Né? Porque quando eu estou falando, eu estou soltando saliva. Eu não quero cuspir no meu amigo, mas eu acabo soltando saliva, faz parte. Tá? E aí, se eu estou com a máscara, eu já me protejo a outra pessoa também. Tudo bem, meus queridos? Bom, aí você vai ter alguns tipos de vírus. Tá? Ó, eu fiz esses 3 desenhos aí, são exemplos. Tá? Tem o primeiro ali, que parece um balãozinho, a gente fala que é um vírus não envelopado. O segundo, a gente vai falar que é um vírus envelopado. O que é um vírus envelopado? Ele ataca uma célula e ele vai pegar pedacinhos de proteína dessa própria célula que ele ataca e ele vai fazer um envelopezinho. Tá bom? E a gente tem os mais complexos aí. Esse aí eu tentei desenhar, a gente chama ele de bacteriófago T4. Por que bacteriófago T4? Ele ataca bactérias. Então, olha, o vírus ele é tão pequenininho que ele pode causar doença até em bactéria. Tá bom? Só para você ter ideia. Então, para ficar como exemplo aí, para você, não tem como você enxergar vírus, nem com microscópio. Tem que ser um microscópio muito potente, tá bom? Então, você tem que se proteger. Não tem muito o que fazer, não, tá bom? Bom, aí depois desse envelope, o que vai ter dentro dele? Basicamente, dentro do vírus, eu tentei fazer o desenho aí de uma molécula de DNA. Mas só vai ter DNA? Não, vai ter DNA ou RNA. Então, vai ter material genético. Tá? Esse material genético,
ele pode fazer cópias dele e não cometer muito erro. E ele pode fazer cópias dele e cometer muito erro, que a gente chama de mutação. É isso que vai determinar, por exemplo, se uma vacina vai ser efetiva contra uma doença ou se não vai ser. Eu vou dar um exemplo para vocês bem legal. Vocês já devem ter ouvido falar na vacina da gripe. Vocês já devem ter ouvido falar na vacina da gripe, certo? Aí você fala, pô, mas todo ano tem que tomar a vacina da gripe. Por quê? O vírus da gripe, gente, que é o influenza, tá? Porque acreditava-se lá na Idade Média que a gripe era causada pela influência dos astros, né? O pessoal acreditava em astrologia e tal, então ele ficou com esse nome de influenza. O influenza, ele não consegue fazer cópias perfeitas dele mesmo. Toda vez que ele faz cópia dele, ele comete um erro, tá? E aí, como é que a gente vai fazer uma vacina para um cara desse? O ideal é nem fazer, porque gasta muito dinheiro. Só que tem gripes que matam, tá? Então tem gripes que são muito, muito fortes e matam. Então o que os cientistas fizeram? Eles estudaram todos aqueles vídeos que já causaram, todos aqueles vírus que já causaram muita morte na história, fizeram um coquetel desses vírus, e sempre que surge um vírus novo de gripe, que é muito perigoso, eles já acrescentam ele na vacina, e por isso a vacina tem que ser renovada ano a ano. E mesmo você tomando uma vacina contra a gripe, você ainda pode ficar gripado, porque tem vários vírus da gripe que a vacina não cobre, só que serão gripes menos fortes, tá bom? Tem um outro vírus, que é o rinovírus, se eu não me engano, que ele vai causar resfriado, tá? Resfriado é uma coisa e gripe é outra. O resfriado tende a ter sintomas mais leves, tal, né? Você vai ficar lá com coriza, etc., mas os sintomas vão ser mais leves do que a gripe, tá bom? Porque a gente sempre surge essa pergunta, né? Ah, resfriado e gripe é a mesma coisa? Não, inclusive são vírus diferentes, tá bom? Bom, esse carinha aí, ó, que vai aparecer na tela de vocês, desenho tosco do professor, né? Esse carinha aqui, a gente está ouvindo falar muito uma doença chamada Covid-19, certo? É o nome que a Organização Mundial de Saúde deu para a doença. Mas o vírus que causa essa doença é o SARS-CoV-2. Tudo bem? Ele é quase desse jeito aí, tá? Eu vou usar aqui o meu flip chart para mostrar um negocinho para vocês. Ó, então ele é mais ou menos assim, certo? E aí ele tem uns bagulhetinhos assim, certo? Vou fazer menos para a gente... a diferença do SARS-CoV-2 é que no lugar dessas bolinhas que apareceram lá na outra imagem, ele vai ter uma coroinha. Ah, professor, que besteira, para que eu quero saber isso? Gente, daí que vem o nome corona, tá? Corona quer dizer coroa, então ele vai ter uma coroinha assim. E sabe por que é importante eu saber disso? Ó, isso aqui é um pedaço da célula do seu corpo, tá? É a membrana citoplasmática. Lá, ela vai ter um sítiozinho. Esse carinha aqui tem que encaixar direitinho aqui, senão o vírus não consegue atacar. Tá bom? Então é importante eu saber o formato do vírus. Não, mas o cara que está estudando lá, tentando fazer uma vacina, etc., para ele é importante. Tá bom? Então, para você saber a forma, é por isso o termo corona, tá? Porque ele vai ter essa estruturazinha que parece uma coroa. Tudo bem, gente? Aí o que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Gente, existem vários coronavírus, tá? Vários. O SARS-CoV-2 é o que causa a Covid-19. Tudo bem? Quando eu falo coronavírus, eu estou falando de um grupo de vírus. E aí o SARS-CoV-2 é o que causa a Covid-19. Tá? Então, a gente que gosta, né, de estudar, mostrar que estudou, tal, só para saber a forma correta de falar. Eu sou obrigado a falar assim? Claro que não. Né? Se estiver conversando com um colega, etc., você vai falar, pô, que cara chato, né? Mas é bom saber a forma correta, tá bom? É sempre bom. Bom, e como é que o SARS-CoV-2 ataca o meu corpo? Ó, ele vai entrar pelo seu sistema respiratório, tá? E aí ele pode dar algum sintoma, tipo você perder o seu olfato, porque as primeiras células que ele vai atacar vão estar ali no nariz, né, o bulbo olfativo que a gente chama, e depois, qual é o grande problema? Quando ele desce para o pulmão.
tá? Porque lá no pulmão ele vai encontrar umas bolsinhas que a gente chama de alvéolos pulmonares, tá? E aí esses alvéolos pulmonares, gente, vão se encher de água, de líquido, tá? Porque o corpo fica tentando proteger, né? E não consegue proteger, tá bom? E aí, por isso, que é muito importante a gente proteger o nosso sistema respiratório com a máscara. A porta de entrada vai ser o sistema respiratório, mas tem gente que fica internada no hospital, gente, e ataca o corpo inteiro, tá? Vai causando outros problemas. Em algumas pessoas agrava muito. Então, olha, uma medida que você coloca um pedaço de pano no rosto e diminui a possibilidade. É 100% a proteção? Claro que não, né? Mas diminui a probabilidade de você se infectar. Tá? Uma atitude simples, né, que você pode fazer. Quem não tem dinheiro, né, para comprar uma máscara, pode usar um pano, tá, gente? Não tem problema. O importante é se proteger, tudo bem? E aí você impede que poeira, etc. e tal, empurre o vírus para dentro do seu corpo. Como eu falei, o vírus passa pelo pano, só que ele nunca está sozinho. Ele vai estar num grão de poeira, ele vai estar na saliva, e o grão de poeira e a saliva é que vão ser filtrados pela máscara. Então, olha a importância. Tá bom, gente? Outras doenças aí que podem ser transmitidas dessa forma. Você sabia que o sarampo pode ser transmitido dessa forma? O sarampo também, gente, ele vai entrar dessa mesma forma, tá? E pode atacar aí muitas partes do seu corpo, né? Então, olha quanta coisa aí que a gente pode se prevenir usando uma máscara, né? Lá no Oriente, pelo menos a gente vê muito, né, principalmente no Japão, é muito comum o pessoal usar máscara. Muito antes de ter essa pandemia, o pessoal já usava. Porque lá existe uma cultura de quê? De respeitar o espaço do outro, né? Então, eu não uso máscara lá no Japão, pelo menos até onde eu sei. Eu não uso máscara porque eu tenho medo de ficar doente. Não, eu uso máscara porque eu já estou doente e não quero passar para ninguém. Então, normalmente, né, o povo japonês lá, quando tem uma gripe, alguma coisa, já coloca uma máscara para não passar a doença para ninguém. Então, isso chama-se pensar no outro, né? Respeitar o espaço do outro, pensar no outro, tá bom? Acho que a gente pode praticar isso. Acho que fica essa lição, né, da pandemia para a gente aí, né? A gente pensar mais no outro. Tá? Além da gente se proteger, a gente também está protegendo as outras pessoas, inclusive nossos queridos, né, que estão na nossa casa. Cada vez que a gente sai de casa, a gente está correndo o risco de trazer para dentro de casa o vírus. Então é importante a gente se cuidar. Tudo bem, meus queridos? Bom, dito isto, eu citei algumas doenças que podem ser pegas, né, através do sistema respiratório de forma aí atmosférica, né? Pelo ar, pela poeira, pela saliva, tá bom? Agora eu queria saber se vocês lembram das que eu falei ou se vocês têm alguma outra que vocês queiram compartilhar com a gente aqui que vocês conhecem. Ó, mas tem que ser causada por vírus. Eu quero ver se vocês entenderam a diferença entre vírus e bactéria. Se colocar alguma que não é por vírus e eu souber, eu também já vou aproveitar e comentar aqui, tá bom? Então, ó, vamos olhar aí o chat, 3 minutinhos para você responder aí. Ó. Que outra doença causada por vírus pode se espalhar pelo ar? 3 minutinhos, tá? Primeiramente, um abraço aí aos professores que estão nos acompanhando. Tem a professora Eliane, que escreveu sarampo, professor. Perfeito. E muitos aqui, gripe, H1N1. Gabriel escreveu rubéola. Luiz escreveu gripe catapora. E olha só, o Samuel escreveu cachumba, professor. Cachumba. Cachumba. Muito bem, estávamos discutindo aqui antes de voltarmos. Sim, cachumba. Muito bem. E apareceu muito H1N1. Perfeito, que é a gripe, né? A gripe. Ana Júlia escreveu resfriado. Quer falar um pouquinho, professor? Sim, então, o resfriado, né, que é o rinovírus, né? Muita gente confunde com gripe, né, que é o influenza vírus, tá bom? Então, são vírus diferentes. O que é importante você saber é que não existe, gente, remédio. Até existe um ou dois, mas basicamente não existe remédio para vírus, né? Hoje tem muito essa discussão de se há remédio para vírus ou não. Gente, não existe, tá? O vírus, quem vai defender é o seu corpo,
Tá? E já já eu vou falar um pouquinho mais sobre vacina, por isso que é importante vacina. Tem mais alguma coisa aí, professor? Tem gripe suína, tem Gripe sarampo, suína. já falei. Posso falar uma coisinha que eu achei legal, que apareceu aqui, recorrente, ó, como a Anne Carolina escreveu, peste negra. Nossa, a peste eu acho que é uma bactéria, viu? Amidalite, professor? A Júlia escreveu. Então, a amidalite acho que até pode ser causada por vírus, aí precisaria investigar, né? Para ver, porque eu acho que porque tem muita doença que pode ser causada por vírus e por bactéria. Tá? Aí precisa de ver a causa, até porque, vou dar um exemplo da meningite, né? A viral vai ter um tipo de gravidade e a bacteriana vai ter outra. Tá? Então, dependendo da doença, eu acho que no caso. Porque a amidalite quer dizer inflamação da amígdala. Aí tem que ver o porquê que a amígdala está inflamando. Tá bom? Aí pode até ser, de repente, o ataque de um vírus, não sei. Bom? Gente, ó, o que vocês precisam entender, então, é assim. É muito comum o pessoal, agora mesmo com o Covid, o pessoal tratar a doença viral com antibiótico. A palavra antibiótico é um termo bonitinho para veneno, né? Anti é contra e bio é vida. Então o que é contra a vida? O que mata a vida, veneno. Então é isso que significa a palavra antibiótico. Antibiótico é para combater doença causada por bactéria, por fungo. Sabe por quê? Porque esses caras são seres vivos. E aí você toma um antibiótico e você mata esses caras que estão atacando o seu corpo. Já o vírus, eu falei no começo da aula que a gente nem tem certeza se ele é vivo. Tá? E, via de regra, é o seu corpo que vai produzir a defesa. A gente tem, eu não vou falar de nome agora, porque você não precisa decorar isso, mas a gente tem basicamente, 3 tipos de célula de defesa do nosso corpo. A gente tem uma, né, que é o macrófago, que tudo que é estranho ele já engloba, destrói e joga fora. Ele é o batalhão de choque. Ele já fica ali na porta de entrada. Ah, esse cara eu não conheço. Já quebra o cara no meio e joga fora. É simples assim. Mas o vírus e alguns outros, né, agentes invasores conseguem passar despercebido por esse porteiro aí. Aí o corpo começa a perceber que alguma coisa estranha está acontecendo. Aí tem uma célula, ou até mesmo quando os macrófagos estão lá tentando, né, destruir o cara que está invadindo, tem uma célula que ela vai lá, vamos colocar assim, ela vai lá e fotografa quem está atacando o corpo e vai avisar para o corpo que precisa construir uma defesa específica para aquele cara que está atacando. Tá bom? Então esse é o nosso sistema imunológico. Aí ele começa a produzir uma coisa que a gente chama de anticorpo. O que é o anticorpo? Anti porque ele vai combater o corpo estranho que está entrando no nosso corpo. Tudo bem? Então ele é o anticorpo. E aí ele vai lá, e aí ele já está feito só para destruir aquele cara que está atacando o nosso corpo. Tudo bem? Gente, o nosso corpo consegue fazer isso. Tá bom? Mas, às vezes ele demora tanto para fazer isso, que quando ele vai proteger já é tarde demais. Por isso, gente, que é muito importante a vacina. A vacina, ela é a doença enfraquecida ou modificada, tá bom? Pode ser o vírus morto ou modificado. O que vai ter nesse vírus? O que tem que ter na vacina, basicamente? A parte do vírus que provoca a defesa do corpo. É isso que tem que ter lá. E aí eu tomo a vacina, o meu corpo aprende, ó, esse cara aqui é inimigo. Quando ele chegar aqui, desce o reio nele. Tá? E aí quando o vírus de verdade vem, o meu corpo já sabe se defender. A vacina, ela ensina o corpo a se defender. Pessoal, existe uma fake news aí, e eu vou contar para vocês a história. Eu não vou falar o nome do santo, mas eu vou contar o milagre. Tá? Teve um médico norte-americano que ele tentou patentear uma vacina, tá? Contra uma determinada doença. Não me engano se era sarampo, tá? Ele tentou patentear. E para conseguir vender a vacina dele, ele começou a falar que as vacinas que eram dadas já, a tríplice, causava autismo. Tá? E aí ele fez um trabalho científico, nos moldes do trabalho científico, mas com um monte de dados falsos. Gente, isso há quase 30 anos. E até hoje está reverberando na internet como verdade, porque foi o trabalho de um cara que toda a comunidade científica contestou e provou que ele estava errado, mas ainda tem gente que pega o trabalho desse único cara para falar que vacina causa autismo. Não há, até hoje na história, nenhum caso de autismo ligado à vacina.
tá? Pelo que eu li, pelo menos. Tá? Então foi um caso de um cara que queria vender uma vacina para o governo e criou toda essa história aí, e tem gente até hoje repetindo. Tá bom, gente? Então tomem muito cuidado, né? Internet é legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Ver a fonte, pesquisar mais de uma fonte, tá bom? Se todas as fontes estão falando a mesma coisa, também tem alguma coisa errada. Tá? A gente tem que ver, opa, quem está falando ao contrário disso? Deixa eu ver quais são os argumentos. E aí você vai criar o seu, a partir de quem fala a favor e quem fala contra. Tudo bem, gente? Então tomem muito cuidado com isso aí. Pois bem, podemos falar um pouquinho mais de Covid? Então eu quero saber, eu já perguntei isso na semana passada, não, na segunda-feira eu perguntei isso. E vou perguntar de novo, tá? Porque eu falei na aula passada que o óbvio tem que ser dito, né? Então, eu vou dar 2 minutinhos para você aí, ó. Quando falamos em Covid-19, qual ou quais atitudes podemos ter para nos proteger e proteger as outras pessoas? O professor Sérgio está cumprimentando aqui o professor Edjoel pela fala do uso da máscara, já no outro chat de interação, viu, professor? Opa. Professor Já, Sérgio professor, aí participando. Tamo junto. Estamos aqui, né? Na mesma luta. Aqui tem umas coisas legais, ó. Não sair de casa, né? O Gustavo falou. A Giovana escreveu, não abraçar nem beijar. É difícil, né? Mas necessário neste momento. A Isabelle, bom dia. O bom dia. O Caio escreveu aqui, usar máscara, ter boa higiene, se isolar. São 3 medidas, né, que ele colocou bacana. A Letícia já foi nessa linha também, ó, lavar as mãos, usar álcool em gel e também nunca se esqueça da máscara. Perfeito. Gente, então a máscara isso, aparece bastante, professor. A máscara, eu acho que valeria a pena, professor, aquela fala que o senhor já colocou aí algumas vezes, da questão do álcool gel e de lavar as mãos, né? Porque tem bastante gente colocando aqui. Usar a máscara e passar álcool gel na mão. Tem bastante gente escrevendo. Na verdade, gente, é mais recomendável lavar a mão com água e sabão do que o álcool em gel, tá? O álcool em gel é em plano B, num lugar onde eu não tiver torneira nem sabão. Então, ó, rapidinho, usar a máscara. Isso. Lavar as mãos e ficar em casa, ok? Existem doenças que podem ser transmitidas a partir de partículas suspensas no ar. Muitas delas podem ser causadas por vírus e a melhor forma de evitá-las é tomando a vacina, quando esta estiver à disposição, além de proteger-se de outras formas como hábitos de higiene, distanciamento e uso de máscara. Gente, um abraço. Ai, peraí, saiu, foi. Foi muito bom ter estado com vocês aqui. Ué, não foi. Ah, tá. Pode mandar o... Isso. Ó, gente, não esquece de contar o que você achou da aula de hoje. Ó. Você pode acessar esse QR Code ou então pelo link e fazer a avaliação. A gente vai ficando por aqui. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Tchau.